Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você está respondendo às perguntas cada dia, hoje a resposta já vem durante a mensagem, mas eu vou confirmar a resposta correta no final da mensagem e dar mais uma pergunta para amanhã. Saul, o primeiro rei de Israel, iniciou seu trabalho como um homem simples que confiava em Deus. Mas depois que o primeiro sucesso militar reforçou sua popularidade, ele começou a confiar em sua própria sabedoria. Deu menos importância à vontade de Deus. Quando Saul se preparava para conduzir seus soldados na batalha contra a bem armada multidão dos filisteus, a confiança de Saul na palavra de Deus foi testada. Samuel, profeta de Deus e mentor de Saul, estava a caminho para oferecer um sacrifício a Deus. Para entender o que acontece neste relato, devemos lembrar que Deus fez uma separação no Antigo Testamento entre sacerdotes e outros. O trabalho de oferecer sacrifícios pertencia aos sacerdotes. Saul tinha um papel importante, mas ele era rei e não sacerdote. Respeitando esta diferença de papéis, Samuel havia instruído Saul a esperar 7 dias em Gilgal, onde este sacerdote faria o sacrifício e lhe daria orientações. 1 Samuel 10, versículo 8, fala sobre esta instrução. Saul foi para Gilgal, esperou 7 dias, mas Samuel demorou. Saul olhou para seu formidável inimigo nos filisteus. Ele observou seus próprios soldados atemorizados pelo adversário, até abandonando suas posições e seus deveres. Em desespero, Saul ofereceu um sacrifício para invocar a ajuda do Senhor. Samuel chegou imediatamente depois do sacrifício feito por Saul. Um sacrifício que foi feito sem autoridade. E Samuel reprovou essa presunçosa ação do rei. Saul explicou seu terrível apuro e sua necessidade do auxílio de Deus contra o inimigo avassalador. Ele concluiu sua defesa com uma lembrança da situação e disse em 1 Samuel 13, versículo 12, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Muitas pessoas dão a mesma justificativa para o pecado nos dias de hoje. Algumas pessoas sugerem que, às vezes, somos forçados a escolher o menor de 2 males. Outros dizem que o pecado é simplesmente inevitável em algumas situações. Argumentos deste tipo surgem em diversos contextos. Alguns justificam seus atos imorais, dizendo que a pressão é tão grande que ninguém resiste, e assim imaginando que Deus seja obrigado a aceitar estes erros e ignorar seus pecados. Outros assumem papéis que Deus não lhes deu, talvez no lar ou talvez na igreja, e justificam sua presunção dizendo que foram forçados pelas circunstâncias. É isto o que Deus pensa? Não foi o que Deus pensou quando Saul agiu sem sua permissão? Samuel reprovou atos de Saul e disse que Deus tiraria o reino de sua família por causa deste erro. 1 Samuel 13, do 13 ao 15. Além de tudo, o ato de Saul não resolveu sua necessidade de ajuda divina. Em um sentido, Saul buscou a Deus, mas de uma maneira totalmente errada. E como consequência, este rei ficou com um exército bem reduzido diante de um inimigo forte. Ele tinha apenas 600 soldados contra a multidão dos filisteus. Saul disse que foi forçado pelas circunstâncias a agir sem autorização divina, mas seu argumento não convenceu
a Deus. 3.000 anos depois, este argumento ainda não funciona. Muitos ainda tentam justificar seus atos errados, dizendo que não tem opção, ou que são forçados pelas circunstâncias. Paulo garante que nós podemos confiar em Deus, porque Ele proverá uma via de escape de cada tentação. Ele escreveu em 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Este trecho nega as nossas desculpas e nos obriga a encarar a realidade da nossa responsabilidade diante de Deus. Nunca somos forçados pelas circunstâncias a pecar. Nunca é certo proceder erradamente, não importa qual seja a situação. Em nossa época, muitos preferem falar de desculpas e não de deveres. Querem jogar suas responsabilidades para os outros, ao invés de prestar contas por suas próprias decisões. Pode ser que tais desculpas sejam aceitas pelas nossas famílias, pelo governo, pela sociedade em geral, mas o nosso Criador nos fez para reconhecer as nossas responsabilidades. Ele está disposto a nos ajudar, a corrigir os erros e receber perdão, mas não nos dá o direito de fugir da responsabilidade ou tentar justificar o pecado. Somente quando descartamos nossas desculpas e enfrentamos nossos pecados, podemos ser reconciliados com Deus. Tiago escreveu no capítulo 4, começando no versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos seguir a instrução de Tiago e evitar o pecado de Saul, que tentou justificar seu pecado, mas não convenceu ao Senhor. E a pergunta do último episódio? Você acertou a resposta? A pergunta foi: qual rei tentou justificar seu pecado dizendo que foi forçado pelas circunstâncias a desobedecer à ordem de Deus? As alternativas: Saul, Davi, Salomão ou Jeroboão. E, obviamente, depois da mensagem de hoje, a resposta certa: Saul. Foi justamente isso que ele disse em 1 Samuel, capítulo 13. Mas uma desculpa que Deus não aceitou. Para amanhã, uma nova pergunta. Uma voz do céu falou para um rei que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo. Qual foi o nome do rei que ouviu estas palavras? As alternativas: A. Ezequias. B. Faraó Neco. C. Nabucodonosor. E D. Senaqueribe. Pode pesquisar, procurar a resposta sobre qual rei ouviu estas palavras do Senhor. E nós devemos continuar ouvindo as palavras do Senhor. As palavras que Ele deixou para nós nas Escrituras devem continuar guiando a nossa vida em todas as decisões, todos os passos, todos os dias, porque nós queremos caminhar com o Senhor para a eternidade na presença de Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.